E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Nesta aula nós iremos compreender os tipos de receita, identificar receita fixa e variável, compreender a importância das duas receitas. Veja, conceitos de educação financeira, beleza? Estudante, pense, você certamente conhece alguma receita de cozinha. Também deve saber que uma receita médica tem um objetivo totalmente diferente. Mas quando falamos de dinheiro, você sabe dizer o que é receita? E receita fixa? E receita variável? Sabe? Não sabe? Vamos descobrir. Ana, além de trabalhar no programa Jovem Aprendiz, também é empreendedora. Ana ganha aproximadamente R$ 817 por mês. Isso porque nem sempre Ana consegue vender a mesma quantidade de bijuterias. Ela vende bijuteria, tá? Então, como ela não consegue vender a mesma quantidade todo mês, então tem mês que ela vende mais e ganha mais, tem mês que ela vende menos e ganha menos, né? Então, tem meses em que ela vende mais e outros meses em que o volume de vendas diminui. Conforme o exposto sobre a situação de Ana, você consegue identificar o que é receita fixa e o que é receita variável? Qual a importância da receita fixa e da receita variável na renda de uma pessoa? Quero que você pense um pouquinho para me responder essa pergunta. E eu já volto. Muito bem. Então agora que você respondeu as duas perguntinhas para mim, vamos conferir as respostas, hein? A primeira pergunta é, conforme o exposto sobre a situação de Ana, você consegue identificar o que é receita fixa e o que é receita variável? Lembra que a Ana tem duas fontes de renda. A primeira é o trabalho dela no Jovem Aprendiz. Todos os meses que ela trabalha, ela recebe um salário fixo, ok? E a receita e você tem que lembrar também que a Ana, ela vende bijuterias, certo? Às vezes ela vende um pouco mais, às vezes ela vende um pouquinho menos. Então o dinheiro que ela ganha nessa venda vai depender do quanto ela vendeu, certo? Então, o que seria a receita fixa e o que seria a receita variável? Vamos lá? A receita fixa é o salário do programa Jovem Aprendiz, porque é um salário que não muda, todos os meses ela trabalha e todos os meses ela vai receber de acordo com esse trabalho, o mesmo valor, tá? A renda variável é a obtida na venda de bijuterias. Lembra que eu falei? Ela não vende a mesma quantidade todo mês. Se ela vendesse a mesma quantidade todo mês, a gente até poderia chamar de renda fixa. Mas não existe garantia disso. Às vezes ela vai vender mais, às vezes ela vai vender menos, né? Então essa renda vai ser variável, ok? Segunda pergunta. Qual a importância da receita fixa e da receita variável na renda de uma pessoa? Veja, a receita fixa, ela é importante, pois a partir do seu valor prévio, é possível estabelecer as despesas e organizar o orçamento do período. A receita variável complementa o orçamento, mas não pode ser a saída principal para o pagamento de despesas fixas, já que o valor não é sempre o mesmo. Então veja só, as duas têm a sua importância. No contexto da Ana, a renda fixa ela é importante para ela pagar as despesas fixas. A renda variável, ela vai complementar a renda. Mas eu não posso contar com ela para pagar as despesas que são fixas, as despesas que aparecem todo mês, certo? Então é muito importante eu ter isso em mente, certo? Até mesmo para a pessoa que se debruça no empreendimento, ou seja, a pessoa que vai ser apenas empreendedora, ela precisa ter um cuidado, porque o empreendimento dela precisa render um valor mínimo para ela poder pelo menos pagar as contas do mês, né? As despesas fixas, certo? Porque se ela não conseguir, ela vai ter
um pouco de dificuldade de administrar suas finanças, certo? Então é importante pensar sobre isso. Conceituando, o Gustavo Cerbasi, ele vai dizer o seguinte, ele sugere que seja feita uma relação das diferentes fontes de renda de uma família que vão desde a receita fixa, aquele salário mensal ganho, até os ganhos extras. Então é importante que a família possa organizar a sua renda anotando quais são as rendas fixas, ou seja, quais são os salários, as pensões, as aposentadorias, os benefícios diversos que são recebidos mensalmente, ok? E quais são os extras que entram, né? Os bicos, os trabalhos alternativos, né? As rendas variáveis, as rendas extras que vão entrando no mês, tá bom? É preciso relacionar tudo isso. Além disso, ele destaca que tudo deve ser listado, até a receita proveniente de trabalho sem nota fiscal, como, por exemplo, a venda de algum bem. Então, imagina que você tem alguma coisa em casa que você não usa mais, e você vendeu aquele bem, aquele material, certo? Seja uma televisão que você não usa mais, uma impressora, não sei, alguma coisa que você não use mais, você vendeu. Essa venda é uma venda para terceiros, e você não vai emitir uma nota fiscal dessa venda, né? Mas quando a gente diz que não vai ser emitida uma nota fiscal, você não tem um controle legítimo desse valor. Mas esse valor existe, esse valor entrou. Portanto, você tem que incluir na sua lista de ganhos do mês, certo? É importante listar para quê? Para que você tenha noção do quanto você pode gastar e planejar o quanto você consegue economizar no mês, certo? Então, não só lista os ganhos, a gente deve listar os gastos também, para a gente ter uma noção de como a gente vai trabalhar com esse dinheiro, ok? Vamos lá? Receita fixa. São os ganhos financeiros mensais, que não se alteram, como o salário fixo de um empregado ou alguns tipos de investimentos que geram juros fixos. Alguns tipos de investimentos bancários, eles geram juros fixos, o mesmo valor todo mês, tá? Então, é um valor com o qual você pode contar como renda fixa. Beleza? Quero que você anote isso no seu caderno e a gente já volta. Anotou o significado de receita fixa? Vamos em frente então. Exemplos de receitas fixas. Aplicação financeira em certificado de depósito bancário, é o CDB, tá? Na caderneta de poupança. Letra de crédito imobiliário, que é o LCI. E letra de crédito do agronegócio, LCA. Que ao serem contratados, gera uma taxa de juros fixa. Então você vai receber mensalmente o mesmo valor por aquele dinheiro que você investiu. Naturalmente, quanto mais dinheiro você investe, maior é o valor que você vai receber pelo investimento. Tá? Além disso, há a renda fixa proveniente do aluguel de imóveis. Então, quando você tem um imóvel que você pode alugar, esse valor que você recebe mensalmente também pode entrar como uma renda fixa. Além disso, pode-se considerar receita fixa de uma família os salários e benefícios recebidos periodicamente, seja aposentadoria, algum tipo de bolsa, né? Então, são as possibilidades de renda fixa, certo? Receita variável. São ganhos financeiros que variam de acordo com o volume de vendas e trabalho de um profissional autônomo, ou rendimentos financeiros provenientes de aplicações, como, por exemplo, compra de ações na Bolsa de Valores. Tá? A compra de ações na Bolsa de Valores é um tipo de investimento. Tá? Só que essas bolsas, né, esses investimentos, tem dias em que eles estão rendendo muito. Então, o valor que pode ser obtido do resgate dessas ações pode ser um valor mais alto. Agora, tem dia que as ações estão em baixa, ou seja, elas rendem menos.
Então, o valor que pode ser obtido do resgate dessas ações é um valor menor, tá? Pode até gerar prejuízo, tá? Por isso que é uma receita variável. Quero que você anote no seu caderno o significado de receita variável e a gente já volta. Agora que você já anotou o conceito de receita variável, né? Nós temos ali alguns exemplos, mas você pode considerar como receita variável um negócio próprio também. Ah, eu trabalho, mas eu vendo algum tipo de produto. Essa venda de produto pode entrar como uma receita variável. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Agora nós temos um exercício. Dá uma olhadinha comigo. Nós vamos calcular a receita variável de Ana, tá? A gente não vai calcular a receita fixa porque é aquele salário que ela recebe todo mês. Mas, no mês de março, a Ana vendeu 10 anéis de R$12 cada, 8 brincos de R$9 cada e 5 pulseiras de R$15 cada. Eu quero saber quanto que foi a receita variável de Ana nesse mês de março. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Vamos corrigir o exercício então? Dá uma olhada comigo. É um exercício bem simples, multiplicaçãozinha, olha só. 10 anéis de R$12 rendeu R$120. 8 brincos de R$9 rendeu R$72, que é 8 vezes 9. 5 pulseiras de R$15 vai render R$75. E daí, somando tudo, 120 mais 72 dá 192. E 192 mais 75, R$267. Tá? É o total de receita variável no mês de março, ok? Receita, ou seja, o dinheiro que entrou. Não significa que ela vai ficar com esse dinheiro porque ela tem que pagar pelos brincos, pelos anéis que ela vendeu, ok? Agora nós vamos calcular a receita variável de Ana em abril. Em abril as vendas tiveram uma queda e Ana vendeu apenas 5 anéis, 4 brincos e 2 pulseiras. Vamos pesquisar os preços lá, olha lá.
O anel estava custando R$12, o brinco estava custando R$9 e a pulseira estava custando R$15, certo? Como ela só vendeu 5 anéis, 4 brincos e 2 pulseiras, a receita variável do mês de abril totalizou quanto? Quero que você pense e a gente já volta com a resposta. Então agora nós vamos descobrir qual foi o valor da renda variável, né, da receita variável de Ana no mês de abril. Dá uma olhada. Então ela vendeu 5 anéis, 4 brincos e 2 pulseiras. Com isso, 5 anéis a R$12, 5 vezes 12, 60. 4 brincos a R$9, 4 vezes 9, 36. 2 pulseiras a R$15, 2 vezes 15, R$30. Então 60 mais 36 mais 30, ao todo R$126 de receita variável no mês de abril. Lembrando que aqui nós não descontamos a despesa que ela teve
adquirindo essas bijuterias para poder vender. Beleza? Ana obteve uma renda variável nos meses de março e abril. Você pôde notar que mesmo que essa receita mude, ela é importante para complementar a receita familiar, pois ela pode servir como uma reserva de emergência, que vai sendo construída aos poucos conforme a ganhos financeiros. Então veja só, ela tem um valor fixo que ela recebe por mês e que ela ajuda com as despesas da casa, certo? E essa renda que é da venda das bijuterias, ela pode guardar como uma renda de emergência, né? Caso precise realizar alguma coisa e você precisa de um dinheiro na hora, sem contar com o dinheiro das receitas fixas, você pode ter essa complementação de renda, né? Essa forma de você formar uma reserva de emergência pode ajudar numa necessidade, ok? Reserva de emergência ou segurança é aquele dinheiro que guardamos e economizamos para utilizar em saques eventuais e para cobrir imprevistos, tá bom? Anota essa informação no caderno e a gente já volta. Então você anotou ali o conceito de reserva de emergência, tá? Tem aqui uma sugestão de uma leitura para você, que é A Riqueza da Vida Simples, do Ser Base, ok? O que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre os diferentes tipos de receita. Quais são eles? Receita fixa e receita variável. A receita fixa é o dinheiro garantido que se tem todo mês. Salário, benefício, pensão, aposentadoria, aluguel, enfim. Receita variável muda de acordo com juros e vendas que o indivíduo produziu ao longo daquele mês, dependendo do tipo de fonte que você vai ter essa receita, ok? As nossas referências da aula de hoje. Eu espero que você esteja com as suas anotações em ordem. É muito interessante que você pesquise algumas coisas que nós conversamos para se informar melhor sobre as possibilidades de receita variável, as possibilidades de receita fixa. E também converse com seus familiares para você saber que tipo de receitas formam o orçamento da sua casa. Beleza? A gente se encontra numa próxima aula. Até breve.